Os buracos negros estão entre os objetos mais estranhos de todo o universo. À primeira vista, eles parecem desafiar qualquer lógica de onde eles vêm. E o que realmente acontece se algo cair dentro de um deles? A história começa com as estrelas. Elas são bolas gigantes de gás, principalmente hidrogênio, que se formam quando nuvens cósmicas colapsam sob sua própria gravidade. No núcleo dessas estrelas, a fusão nuclear transforma hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade absurda de energia. Essa energia empurra para fora, criando um equilíbrio perfeito contra a gravidade que tenta esmagar a estrela. Mas para estrelas muito mais massivas que o nosso Sol, a história é bem diferente. A pressão e o calor em seus núcleos são tão intensos que elas conseguem fundir elementos cada vez mais pesados. O processo continua até que o ferro é formado e o ferro é um ponto final. Sua fusão não libera energia, pelo contrário, ela consome. Com o tempo, o ferro se acumula no centro da estrela. Quando a massa desse núcleo de ferro atinge um limite, o equilíbrio se quebra. A gravidade vence. Em uma fração de segundo, o núcleo desaba sobre si mesmo e a estrela inteira implode, com a matéria despencando em direção ao centro, a velocidades alucinantes. Essa implosão violenta é tão extrema que cria os elementos mais pesados do universo. Logo depois, a estrela explode em uma supernova espetacular. O que sobra pode ser uma estrela de nêutrons, ou, se a estrela original for massiva o suficiente, o colapso é tão completo que forma um buraco negro. O que vemos de um buraco negro não é o objeto em si, mas seu horizonte de eventos. É um ponto de não retorno. Qualquer coisa que cruze essa fronteira, até mesmo a luz, fica presa para sempre. É por isso que ele é bom, preto. Mas e o buraco? No centro existe o que chamamos de singularidade. A verdade é que não sabemos o que é. Pode ser um ponto com densidade infinita, onde toda a massa está esmagada em um volume zero. Ou pode ser algo que nossa física atual ainda não consegue explicar. É como tentar dividir por zero. E não, eles não são aspiradores de pó cósmicos. Se trocássemos o Sol por um buraco negro de mesma massa, a Terra continuaria em sua órbita tranquilamente. A única diferença é que congelaríamos sem luz e calor. Mas o que aconteceria se você caísse em um? Perto dele, o tempo se distorce. Para alguém te observando de longe, você pareceria desacelerar cada vez mais ao se aproximar do horizonte de eventos. Você ficaria congelado no tempo, mudando de cor até desaparecer. Mas, do seu ponto de vista, o universo lá fora aceleraria em um piscar de olhos, como se você estivesse assistindo ao futuro em alta velocidade. Depois de cruzar o horizonte, só existe um caminho, para dentro. O espaço-tempo é tão deformado que todas as direções apontam para a singularidade. Existem diferentes tipos. Os buracos negros estelares, eles têm algumas vezes a massa do Sol e podem ser do tamanho de um asteroide. Já os supermassivos, como o S50014+81, vivem no centro das galáxias. Esse gigante tem 40 bilhões de vezes a massa do Sol, com um diâmetro 47 vezes maior que a distância do Sol a Plutão. Apesar de todo esse poder, eles não são eternos. Eles evaporam muito lentamente através de um processo chamado radiação de Hawking. No vácuo do espaço, pares de partículas virtuais surgem e se aniquilam o tempo todo. Perto de um buraco negro, uma pode cair para dentro enquanto a outra escapa, roubando uma quantidade minúscula de energia. Esse processo leva um tempo quase inimaginável. Os maiores buracos negros podem levar um Guga de anos para desaparecer, um número 1 com 100 zeros depois. Um tempo tão longo que quando o último deles finalmente evaporar, o universo já estará frio, escuro, inabitável há muito tempo. E mesmo assim, essa está longe de ser toda a história sobre os buracos negros. O que mais você gostaria de saber? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!